uma representação profética. E também essa mesma nação, que é Israel, tinha também o rei, que representava exatamente o reinado de Cristo. Então veja bem, eles tinham sacerdote, eles tinham profeta e tinham rei. Exatamente os ministérios de Cristo: sacerdote, profeta e rei. Então essa nação deveria ser santa e deveria ser uma nação que representasse Deus na terra, que divulgasse Deus na terra, que proclamasse Deus na terra, a vinda do Messias, que reconheceria quando o Messias estivesse entre eles. Mas não foi o que aconteceu. Dessa forma, então, os judeus tinham por missão levar o nome do Senhor a todas as nações. Logo, tanto as bênçãos decorrentes da obediência como as maldições advindas da desobediência na antiga aliança devem ser entendidas no contexto da vocação de Israel. Então veja bem, como essa nação tinha uma aliança com Deus e não cumpriu a aliança, o que está escrito na própria lei deles? Que se eles não cumprissem, estariam sujeitos às maldições. É o que aconteceu com eles. A consequência da não obediência foi exatamente a maldição. O Senhor promete restaurar o seu povo através de uma nova aliança. Mas os judeus, devido à sua incredulidade e dureza de coração, vieram a rejeitar Jesus como mediador do novo concerto. Então, lá em Jeremias, nós vemos claramente que Deus promete, então, uma nova aliança, já que a velha aliança foi quebrada e eles estavam todos debaixo de uma maldição. Então, agora, a nova aliança que Deus promete, que seria uma circuncisão feita interiormente, e seria a conversão a Jesus, a aceitação de Jesus quando ele viesse. E ele veio, mas eles o rejeitaram. Por causa disso, o propósito de Deus de ter um povo que o representasse continuou com a Igreja de Cristo, o Israel do Novo Testamento. Isso não significa que Deus haja se esquecido do povo hebreu. Pelo contrário, afirma Paulo que todo Israel será salvo. Então o que aconteceu? A igreja, formada por aqueles que não eram judeus, agora se converteram. Ou seja, entraram na aliança que é feita dentro. É uma conversão, um novo nascimento. Aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, receberam o Espírito Santo, se tornaram então a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Deus, o povo de Deus. Não quer dizer que agora todo judeu está perdido, não. Quer dizer que agora o próprio judeu também tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador para fazer parte dessa mesma igreja, entrar para esse mesmo povo, o povo que no futuro estará para sempre com o Senhor. Então, os judeus, eles terão ainda mais oportunidades durante a grande tribulação. Por exemplo, no final da grande tribulação, Jesus vai descer sobre Jerusalém, que estará cercada pelos exércitos inimigos. E eles olharão para aquele a quem traspassaram, ou seja, vão ver os sinais na mão dele, no peito, no pé, aquilo que eles fizeram com ele. Eles vão clamar a sua vinda, e ele vem. Então, terá muitos judeus salvos naquela época. Depois, eles terão ainda uma grande oportunidade ainda, que será o reinado de Cristo, o cumprimento das promessas feitas ali a Davi, o reinado de Cristo durante 1000 anos na terra. Todos os judeus entrarão, os que estiverem vivos, o remanescente, quer dizer, aqueles que estiverem vivos nessa época, entrarão para esse governo messiânico e terão a oportunidade de aceitarem a Jesus como o rei deles, como o Senhor deles. Será aí pregado o evangelho do reino, Jesus mesmo estará reinando ali, governando sobre Israel. Então, eles têm muita chance ainda. Agora, hoje é mais difícil para eles. Mas, nessa época será mais fácil. Agora, hoje também eles podem entrar. Hoje também eles podem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Tanto é que para nós também será dificílimo a época da grande tribulação, alguém que não é judeu aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas pode, vai haver conversão.
Durante o milênio, também será dificílimo aqueles que não são judeus aceitar a Jesus como Senhor, Salvador, como governante, como rei. Mas vai haver? Vai haver também. Agora, no final do milênio, muitos vão rejeitar o governo de Cristo. Então é opcional, não é forçado. Tudo é pela graça. Tudo é oferecido. Aceita quem quer. Então, dentro da primeira parte, o povo de Deus na velha e nova aliança, vemos aí número 2, o Israel do Novo Testamento. Então a igreja é vista na Bíblia como a comunidade dos chamados para fora, separada. Paulo mostra que a igreja entra no plano da salvação como um mistério. Tal mistério, explica ele, consiste no fato de a igreja de Cristo ser o povo de Deus, formada agora tanto por judeus como por gentios. Então, a igreja é uma revelação de Deus dada a Paulo. Naquela época ninguém sabia que a igreja, ninguém sabia da existência, ninguém sabia que haveria a igreja. Os judeus no princípio eles estavam confusos. Foi uma confusão terrível quando Pedro foi na casa de Cornélio pregar para eles e eles foram batizados com o Espírito Santo. Aqui foi uma confusão, os judeus não acreditavam naquilo, não aceitavam que alguém que fosse gentil fizesse parte do povo de Deus. Estava uma confusão aquilo ali. Então Paulo recebeu uma revelação de um mistério que estava oculto até aquela parte, até aquele tempo, e os judeus ainda não sabiam, não compreendiam, que é o mistério da igreja, um povo chamado para fora do sistema maligno, do sistema mundano, um povo separado para Deus, através da conversão a Jesus Cristo. Então, Paulo explica isso, ele diz, existe então a igreja, e é formada, e sempre terá aí tanto judeus como gentios. É um povo formado através da fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus. Tal mistério, então explica ele, consiste no fato de a igreja de Cristo ser o povo de Deus, formado agora tanto por judeus como por gentios. Como já foi dito, isso não quer dizer que a igreja tenha suplantado ou substituído Israel. Paulo realça que Cristo é o descendente prometido por Deus, através do qual todas as nações da terra foram abençoadas com a proclamação das boas novas de salvação. Em Cristo, Deus não substituiu, mas deu continuidade ao processo de autorrevelação anteriormente iniciado no Antigo Testamento. Então, na verdade, já existia nas entrelinhas do Antigo Testamento a promessa de salvação para os gentios. O problema era que os judeus foram exclusivistas, acharam que tudo era só para eles, ao invés de divulgarem, esta salvação, essas promessas para os gentios, eles se fecharam como povo exclusivo de Deus, como possuidores de todas as promessas de Deus, e não deixaram os outros entrarem, e não desejaram que outros entrassem também. Fecharam as portas para os outros povos. Mas aqui está explicado que a salvação, a igreja, o corpo de Cristo, é formado tanto por judeus como por gentios. Todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador faz parte desse corpo. É como um grande navio, a igreja. O capitão é Jesus. O destino desse navio é o céu, é a eternidade com Deus. Então, todo aquele que entrar neste navio, ele poderá fazer parte, então, da igreja. Agora, o navio para em diversos portos. Tem gente que desce, mas tem gente que entra. Também o navio vai passando e as redes vão sendo jogadas. Pode entrar quem quiser. Agora, no final da viagem, será separado quem realmente está no barco. Quem realmente aceitou o capitão do barco. Quem aceitou a autoridade desse capitão. E quem não aceitou. Quem não aceitou, mas está no barco, também estará sujeito a ser botado para fora. Então pense nisso. É interessante essa explicação, essa alegoria aí. Um barco com o capitão Jesus indo direto aí rumo à eternidade. O mar onde esse navio passa por cima é o mundo, são as pessoas que estão aí, pessoas que não conhecem a Deus ainda. E
A rede é o Evangelho que nós vamos lançando do navio, procurando pegar esses peixes, trazer essas pessoas para dentro do barco, da igreja. Agora, muitas vezes nós pegamos pessoas, algumas aceitam o capitão do navio como capitão, como senhor. Muitos estão dentro do navio, que vieram na rede, mas não aceitaram o capitão como senhor. E no final da viagem, eles achavam que iam entrar, mas não vão entrar. Então Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então permaneça na igreja, mas permaneça firme em Jesus. Só através dele encontramos a salvação. Vamos ver aí, dentro ainda dessa primeira parte aí, o povo de Deus na velha e nova aliança. Tópico 3, o povo único de Deus. Então Donald observa aí que a igreja não assume o lugar de Israel, mas que Israel encontra a sua verdadeira identidade na igreja. O Novo Testamento revela que Deus, através de Jesus, renovou a aliança com o seu povo e que nesse ato, tanto judeus como gentios formam um só povo. Ser parte da igreja é reconhecer Jesus como Messias, a plenitude das promessas divinas. Essa é a verdadeira prosperidade. Então o que está sendo explicado aqui é que existe o Messias, o Salvador, Jesus Cristo. Tanto ele é Salvador para judeus como para gentios. Agora, é preciso que tanto judeus como gentios aceitem a Jesus como Senhor e Salvador. Não quer dizer que Deus rejeitou Israel e que não tem jeito para nenhum judeu aí aceitar Jesus agora. Não. Qualquer judeu que aceitar Jesus será salvo, fará parte da igreja. Por que isso? Porque a velha aliança, então acabou. Foi feita uma nova aliança. Agora, na velha aliança, existia uma aliança entre Deus e Abraão e o seu descendente, que era Jesus Cristo. Agora, a velha aliança foi quebrada pelos judeus e eles estavam sujeitos à maldição. O que acontece agora? Na nova aliança, todos podem entrar, tanto judeu como gentil. É uma nova aliança agora. Então tem que sair, largar, esquecer a antiga e passar para a nova. Agora, as promessas da nova aliança são superiores à antiga aliança. Porque a antiga aliança prometia um reino na terra, um milênio. Já a nova aliança promete um reino espiritual, eterno, no céu. É arrebatamento. É estar para sempre com o Senhor. As promessas são superiores, muito melhores. Se no Antigo Testamento tinha promessa financeira, material, de riqueza na terra, no Novo Testamento as promessas têm aí riquezas espirituais que são superiores, muito melhores. Então, prestemos atenção nessa nova aliança e busquemos essas riquezas que estão preparadas para nós. Tomemos posse dessas promessas superiores, melhores. Adquiramos essas riquezas espirituais. Temos aí batismo com o Espírito Santo, temos aí dons espirituais, enquanto estivermos aqui na terra, muita coisa para recebermos. Então há uma prateleira cheia, mas muita gente tem dispensado, não tem desejado isso, não tem buscado isso. E é claro que depois disso, aí temos as promessas de estarmos para sempre com o Senhor, que é superior a todas as outras. Então essas que nós podemos ter agora, batismo com o Espírito Santo, dons do Espírito Santo, essas vão até o dia que nós fomos arrebatados, fomos embora para o céu. Lá teremos o quê? A posse das promessas melhores ainda do que essas. Se essas dons, batismo com o Espírito Santo, já são super importantes, já são muito grandes, imagine o que está nos esperando lá depois, que lá é mais ainda. São superiores ainda as promessas que estão preparadas para nós depois do arrebatamento da igreja. Então, essa, na verdade, é a verdadeira prosperidade e que a maioria das pessoas não deseja.
estão mais preocupados com a prosperidade material, terrena. Parte 2 aí é a igreja e sua natureza. Nós vamos ver aí localidade e universalidade. O ensino neotestamentário revela que a igreja é una e a santidade é tanto posicional como progressiva.